Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Hoje é a nossa 10ª aula de plataformas arquivísticas. Então, todos muito bem-vindos. Hoje é dia... Deixa eu só checar aqui. Hoje é dia 9, né? Dia 9 de junho, 9/6, quinta-feira. É um dia especial. Hoje comemoramos o Dia Internacional dos Arquivos. Deixa eu compartilhar essa outra guia com vocês. Dia Internacional dos Arquivos, eu imagino que vocês estejam participando em vários eventos. A semana é muito intensa, né? A semana tem muitos eventos, não percam. Uma boa funcionalidade que a gente tem agora dos eventos é que praticamente todas as instituições que têm promovido o evento gravam e depois compartilham no YouTube. Então, a gente vai conseguir, mesmo com eventos simultâneos, poder acompanhar. Deixa eu recuperar a aula passada, pessoal. A aula passada, nona semana, dia 2/6, vocês desenvolveram para mim uma atividade no Atom, na plataforma arquivística de acesso e difusão, um acervo privado. Nas aulas anteriores, lembram que vocês desenvolveram um acervo de uma empresa, né? Uma consultoria arquivística com o nome de vocês. Então, vocês deram o nome, consultoria arquivística tal, o nome de vocês, limitada. E aí vocês implementaram o arranjo, ou seja, a descrição arquivística multinível, até chegar aos itens. A mesma coisa foi repetida na semana passada. Semana passada vocês fizeram isso com um acervo privado de vocês, com um plano de classificação de documentos pessoal de cada um de vocês. Aula de hoje nós vamos seguir com esse mesmo Atom. Deixa eu abrir o Atom aqui, só passar para ele, compartilhar outra guia, está aqui o Atom. O IP, lembre que ele muda, toda semana ele vai mudando, né? Cada vez que ele reinicia e eu compartilho o IP lá no Class. Mas as credenciais continuam as mesmas, tá? Deixa eu deslogar aqui do meu usuário e vou logar, depois que vocês acessaram pelo IP que está compartilhado, pelo endereço IP que está compartilhado lá no Class, vocês entram com a conta de vocês. Então, eu vou entrar com a genérica, aquela. Se alguém esqueceu a conta, pode entrar com o atom@uf.br e a senha atom. Tá? Pronto, estamos conectados. Vejam que imediatamente apareceram os ícones de administração do Atom, né? De configuração, de adicionar usuários. Então, aqueles que perderam o usuário, perderam não, esqueceram, podem voltar a criar agora. Venham aqui no administrar, venham aqui em usuários e podem criar mais usuários aqui livremente. Então, podem voltar a recriar o usuário de vocês. Bem, então, voltamos lá para o conteúdo, então. Compartilho a guia. Então, na semana passada, foi essa atividade que vocês me entregaram. Nesta semana, dia 9/6, deixa eu dar uma ampliadinha aqui para ficar mais confortável para vocês visualizarem. A atividade prática é essa. Nós temos que desenvolver a prática em nuvem, no nosso Atom, que está na nuvem. Todos vocês podem acessar ele de casa, do trabalho, no celular, como quiser. E vocês vão ter que inserir acervos com troca de metadados. Isso por quê? Porque o acervo que a gente inseriu na semana passada, nós utilizamos um fundo documental, um fundo arquivístico. O metadado é da ISAD-G, tá? É a norma internacional de descrição arquivística. Lembre que esta norma internacional de descrição arquivística foi traduzida ao português do Brasil e passou a ser chamada NOBRAD. Teve incrementos, teve adequação, foi dado um tempero brasileiro à norma, né? Então se inseriu o nível 0 antes do 1. A ISAD-G não tem o nível 0, a brasileira tem. Foram inseridos mais metadados. Tá? Então, esses metadados, vejam que estão contemplados lá no Atom. Por isso que o Atom é compatível com a NOBRAD. Tá? Por quê? Porque ele é bastante genérico. Bem, o que nós vamos ter que fazer nesta semana é, além daquele fundo que já está, que está pronto, está entregue,
eu já corrigi, então quer dizer, tá concluída aquela atividade. Agora vocês vão ter que colocar outros acervos no Atom. Tá? Então, além do fundo documental, nós vamos ter que ter uma coleção do lado do fundo, ao menos um acervo bibliográfico e um acervo museológico. Então, vejo que nós teremos 4 acervos que estarão pendurados na instituição arquivística de vocês. Deixa eu passar para o slide aqui do lado, só para a gente ter isso. A aula de hoje, então, o que nós queremos é isso. Deixa eu ampliar essa letrinha que ficou muito pequenininha aqui. Vou botar uma letrinha maior. Agora sim está melhor para vocês aí, né? Então, o nosso fundo documental já está lá. Tá? E ele já está prontinho. Vocês fizeram toda a navegação multinível e ficou ótima a atividade. A próxima que nós temos que fazer é a coleção. Então, vamos dar um ok aqui do lado. Pronto, esse aqui é da aula passada, não é nem desta aula. Agora nós vamos fazer o quê? Coleção, tá? Então, vamos deixar ali pendente. Eu vou ir lá para o Atom com vocês. Vocês podem fazer essa prática junto comigo aqui durante a aula. Concluíram, está feita a aula, está feita a atividade, entreguem para mim. As orientações da atividade estão no Class. Então, é só vocês seguirem as orientações, como fazer a entrega da atividade e está feita a atividade semanal. É uma atividade bastante tranquila, tá? Então, vamos lá. Vamos pular para o Atom, no IP aquele que vocês sempre vão receber no Class. Eu já estou logado com o meu usuário. Vocês vão logar com o usuário de vocês. Quem esqueceu, lembre. Pode logar com o UF, usuário UF, Universidade Federal Fluminense, e criar novo usuário. Tá? Então, veja, eu estou aqui no Atom e eu vou abrir a instituição arquivística Daniel Flores. Pronto, está aí a minha instituição arquivística. E o que eu quero destacar para vocês é que vejam que aqui eu tenho somente um acervo. Somente o Fundo Privado Daniel Flores. O resultado ao final desta aula é que nós teremos 4, né? 4 acervos cadastrados em cada instituição arquivística de vocês. Então, cada um de vocês vai ter que ter 4 acervos vinculados. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu estou aqui na minha instituição. Opa, eu cliquei no fundo documental. Não é dentro do fundo, né? Tem que voltar para a instituição. Tem um acervo, Fundo Privado Daniel Flores. Agora eu vou vir aqui em adicionar nova descrição. Quer dizer, vai ser um outro acervo do lado do Fundo Privado Daniel Flores. Então eu venho aqui em adicionar descrição. Porque eu estou dentro desta instituição, isso quer dizer que essa descrição que vai ser inserida, agora é a coleção, né? Ela vai ser inserida debaixo desta instituição, vinculada a essa instituição custodiadora, custodiada pela instituição Daniel Flores. No caso de vocês, custodiada pela instituição arquivística vocês. Tá? Então, eu venho aqui na área de identificação e aí eu vou colocar a minha coleção. Tá? Eu tenho uma coleção de vinil. Tá? Coleção de disco de vinil. Opa! Do professor Daniel. Pronto. Nível de descrição é uma coleção. Pronto. Se eu quiser colocar níveis inferiores, tanto série quanto coleções, eu posso colocar aqui imediatamente. Tá? Ou fazer aquilo que vocês já são craques agora, que vocês já estão dominando. Clica naquele acervo, clica no editar, e adiciona níveis inferiores, níveis subordinados. Eu vou botar 2 níveis subordinados aqui. E eu poderia botar tanto classe, quanto eu poderia botar série, né? Eu vou preferir série, a terminologia de série, tá? Então, eu vou colocar 2 séries ali, por tipo. São coleção de vinil, então eu vou botar 2 tipos. Então, 2 séries, uma série MPB, e aí eu vou adicionar uma outra série
música, bom, pop. Pronto, MPB e pop. Vou criar. Vejam que eu já tenho agora minha coleção criada com as séries MPB e a série pop. Vocês podem fazer o mesmo tipo de coleção. Vocês podem fazer uma coleção de recorte de jornais. Vocês podem fazer uma coleção temática. Vocês podem fazer uma coleção de um evento. Vocês podem fazer uma coleção de fotografias. Vocês estão livres. Eu dou total liberdade para vocês desenvolverem a coleção que vocês precisam. Bem, vamos voltar lá na instituição arquivística, só para nós enxergarmos. Eu tenho a instituição arquivística aqui à esquerda, vocês estão enxergando. E agora abaixo em acervos eu tenho 2 acervos. O primeiro passou a ser a coleção e o segundo o fundo privado Daniel Flores. Nós vamos ter que ter 4, né? Eu não terminei ainda a coleção de disco de vinil do professor Daniel. Eu tenho que voltar ali e eu tenho que inserir alguns objetos digitais ali na série MPB. Então vamos lá, vamos abrir uma outra aba aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Pronto, está compartilhado. E vamos botar os MPB. E aí vamos ver o que eu tenho de imagens. Vamos baixar 2 imagenzinhas. Vocês vão poder fazer upload para mim de áudio, de vídeo, do que vocês quiserem. Vocês estão livres para fazer o upload que vocês quiserem, tá? Então, vou essas 2 imagens aqui, que poderia ser a capa do meu disco de vinil, que eu digitalizei, ou poderiam ser as músicas do meu disco de vinil, que eu também digitalizei. Tá? Eu vou salvar essas 2 imagens para eu poder fazer o upload, para eu poder colocar. Lembre que lá no Class eu tenho a orientação de como que eu quero essa entrega, né? Então, vamos salvar. E eu vou salvar mais esta imagem aqui. Então, vou totalizar 2 imagens aqui. MPB2. MPB e MPB2. São as 2 imagens que eu salvei. Então, pronto. Isso vocês podem buscar na web mesmo, o material para fazer o upload. Vou voltar para o Atom. Estamos no Atom de volta. Eu não baixei de pop, né? Deveria ter baixado de pop, mas vamos lá, de MPB. Então, eu estou aqui no MPB, música popular brasileira, e eu vou fazer o upload desses objetos. Então, eu venho aqui no mais, lembrem disso. Venho no botão mais. Vou em importar objetos digitais. E aí eu vou definir o título aqui, não... vou botar o tipo documental do que eu tenho digitalizado. Se vocês estão colocando as capas dos discos, então é capa de disco de vinil. Eu erro no digitar ali. Nível de descrição, é item, né? Estou colocando um item. E aqui eu poderia arrastar agora os objetos se eu tivesse deixado aquele íconezinho do Chrome, que fica lá a imagem que eu acabei de fazer o download. Mas vamos lá, eu vou no navegar e vou até o meu diretório downloads, onde eu tenho as imagens. Vocês vão navegar aonde vocês têm os objetos digitais de vocês. Pode ser PDF, pode ser vídeo, pode ser o material que vocês tiverem. Vejam, importei 2 imagens aí, 2 capas de disco de MPB. Vamos fazer o upload. Ali, já veio, capa de disco vinil 01. Lembra da numeração que eu expliquei nas aulas passadas, né? Aquele porcento, ele serve para ir numerando. Então, ele pegou a primeira imagem 01, a segunda imagem 02. E se tiver 30, ele vai botar de 1 a 30. Então, vamos salvar. Está pronta a atividade daqui, dessa série da minha coleção, né? Uma coleção com 2 séries. Eu teria que botar ainda objeto digital na segunda série. Isso eu deixo para vocês. Além do mais, vocês têm que, claro, descrever os outros campos, né? Melhorar a descrição. O que é essa coleção? Que elemento é? Mas ficou algo faltando ainda, né? Vejam, eu estou aqui com a minha instituição arquivística Daniel Flores, o meu fundo privado do Daniel Flores, e vejo que os campos, os metadados ainda são ISAD-G. Olhem só, área de identificação, de contextualização de conteúdo.
Vou voltar e vou abrir agora o fundo privado, não, a coleção de disco vinil. Vou vir no editar. Vejo que é a mesma coisa, né? A área de identificação, a área de contextualização, a área de conteúdo. Não, eu preciso trocar esses metadados. Então, eu vou lá na coleção, eu vou vir aqui, por exemplo, na MPB, ou então na minha coleção, e eu vou editar. Olhem que essa é a parte nova da atividade da aula de hoje. Eu vou editar, vou vir na área de administração, olha, a última área. A gente sempre estava mexendo na área de identificação. A partir da aula de hoje, nós passamos a editar a última área de administração. É nessa área de administração que eu venho aqui no padrão de metadados. Não está aparecendo para vocês aí, porque aquele menu é deslizante. A primeira opção que aparece é a ISAD-G. Vocês clicam na seta para baixo. A segunda é Dublin Core. Agora sim aparece aí para vocês. A seguinte é mods. Cada um desses metadados tem uma explicação e o material está lá na aula de hoje. Tá? Os slides e o texto explicando esses metadados estão lá, os textos, tá? Para nossa discussão. O RAD e ainda a DACS. E aí eu explico cada uma. Bem, a ISAD-G é a norma nossa conhecida que nós viemos trabalhando até aqui com o Atom. O Dublin Core é uma versão mais simplificada de metadados. Lá na aula tem o texto explicando, né? 15 elementos. O MODIS é um subset do MARC 21. Então, ele é destinado para acervos bibliográficos. Tá? Então, quando eu for identificar o acervo bibliográfico, eu já sei que é esse padrão de metadados que eu vou usar. Depois tem a RAD, que é a do Conselho de Arquivos Canadenses. Tá? Tem metadados mais aprimorados do que a ISAD-G. Vamos ver isso nas aulas seguintes. E a DACS, que é da Sociedade Americana de Arquivistas. Tá? Nossa preocupação aqui está com a coleção agora. A coleção nós vamos usar Dublin Core. Então vamos passar para Dublin Core. Vou colocar aqui para fazer essa padrão para os níveis vinculados já existentes. Então veja, eu já criei 2 séries, né? Então ele vai pegar essas 2 séries e vai trocar o padrão de metadados dessas 2 séries. Vamos salvar. Feito. Está atualizado, mas eu vou ter que checar se isso realmente trocou, né? Então venho aqui no editar e vejo que aquelas áreas já não existem todas elas. Agora mudaram os campos, mudaram os metadados que são exibidos. São bem menos metadados. Formato, fonte, idioma, relação, cobertura, direitos e a área de administração, que eu posso trocar o padrão de metadados. Tá? Bem, são com esses metadados que vocês vão descrever esses objetos. Então, eu vou pegar aquele objeto, por exemplo, a capa do meu disco de vinil de MPB, que está aqui. E aí, se eu for editar ele, veja que já vai aparecer metadados Dublin Core. Os metadados não serão mais ISAD-G. Os metadados agora são Dublin Core. Quem é o autor desta capa? Bom, é o Chico. Tá? Qual é o tipo de material? É produção. Bom, produção do Chico, né? Se fosse eu, seria armazenamento. Qual é o assunto? Música popular brasileira. Qual é a descrição desse material? Vejam como mudaram os elementos agora. E o Dublin Core é mais simples, ele tem menos elementos que a ISAD-G. A ISAD-G tem muito mais elementos, tem algumas dezenas, né? 20 e poucos, a gente estudou sobre eles lá naquela parte introdutória dos metadados. Bem, feito isso, salvar. Agora sim eu posso ter como concluída essa atividade. A atividade da coleção na minha instituição arquivística. Então, eu vou voltar lá no meu slide, vou compartilhar de novo e vou dar o OK ali na coleção. Pronto, eu já tenho pronto o fundo documental, que foi feito na aula passada, e agora eu concluí a coleção. Vamos para o acervo
bibliográfico. Vamos desenvolver, então, na minha instituição arquivística. Vou voltar para o ato, então, compartilhar essa guia com vocês. Estou de volta na minha instituição, tem 2 acervos vinculados na instituição arquivística Daniel Flores. Vamos fazer o terceiro, né? Acervo bibliográfico. E aí eu já tenho parte da resposta de qual padrão de metadados que eu vou utilizar. Porque você já tem o texto lá na disciplina, que o MARC 21 ele tem um subset que está implementado aqui no Atom, que é o MODS. Então é isso. Vamos lá. Já estou na minha instituição, venho em adicionar descrição. Aqui na área de identificação eu vou colocar o título do meu acervo bibliográfico. Então eu vou descrever ali, então, acervo bibliográfico do professor Daniel Flores. Eu posso melhorar isso. Nível de descrição. O que ele é? Ele é um acervo bibliográfico. Então, eu vou selecionar o nível de descrição, acervo bibliográfico. Se eu quiser, eu já posso adicionar níveis subordinados. Eu tenho classes aqui. Eu estou utilizando DIU, eu estou utilizando CDU, CDD ou CDU, ou outro tipo de classificação dos meus materiais. Eu já posso colocar aqui. E já posso também colocar o metadado, porque ele está com ISAD-G. Olha só, área de contextualização. Não são esses metadados para acervo arquivístico. Esses metadados são para acervo, para acervo bibliográfico. Esse padrão de metadados que está aqui é para arquivístico, para fundo documental. Então, eu vou trocar a área de administração. Não preciso voltar para editar, já posso fazer no mesmo tempo que eu estou criando. Venho no padrão e peço mods. E digo para fazer a seleção para os vinculados, mas eu não tenho vinculados ainda, estou criando agora, né? É o primeiro momento que eu estou criando este acervo. Então, vejo, Daniel Flores e o meu acervo bibliográfico. Vamos editar só para eu tirar a dúvida se realmente o padrão de metadados já está valendo. Já. Acabaram de ver? Olhem só, não tem aqui mais aquelas áreas da descrição arquivística. Os metadados mudaram, condições de acesso, nomes, locais, assunto, idioma, adicionar novos níveis inferiores ao descrever uma coleção. Então, posso ir adicionando. Adicionar nome ou informação de origem. Então, eu posso adicionar a informação de origem aqui. Vou cancelar. Mudou o metadado. Isso é mods. E não é Dublin Core. Vocês viram isso, né? Então, eu já tenho um acervo com fundo documental com ISAD-G. Eu já tenho um acervo que é uma coleção, que eu usei Dublin Core. E agora eu tenho o acervo bibliográfico com metadados mods. Bem, ainda falta inserir objeto digital aqui, né? Não vou nem salvar porque eu não fiz nada aqui nesse acervo bibliográfico. Eu vou simplesmente vir no mais e eu vou importar objetos digitais. Meu acervo bibliográfico pode ser uma capa de um livro, pode ser um livro digitalizado, pode ser uma tese, um material bibliográfico meu. Tá? Então, eu vou colocar ali que tipo de material é. Eu vou botar capa de livro. Meu nível de descrição é item. E eu vou selecionar meus objetos digitais. Podia ser um artigo. Tá? Então, vamos supor que o meu... Eu vou pegar aqui um JPEG, supor que essa aqui seria a minha capa do meu livro. Tá? Vocês vão adicionar mais objetos digitais e a ver com o conteúdo. Capa de livro tal. Vocês vão descrever. Capa de livro do Schellenberg, tal. Capa de livro da Bellotto, assim, assim, assim. E colocar o nome da obra e a descrição do mesmo. Feita a atividade. Vejam, já temos 3 acervos. Então, já posso voltar lá na minha apresentação. Vamos trocar a guia de apresentação. Acervo bibliográfico. Ok. Está faltando só o último. Tá? Acervo museológico. E aí eu já vou fazer um comentário prévio aqui, que o Atom não tem ainda um padrão ou um esquema de metadados específico para museus.
Nós vamos utilizar toda vez que faltar um esquema de metadados específico para uma área, para um segmento, para um setor, para um campo de conhecimento, vamos usar Dublin Core. Sempre, tenho sempre isso em mente. Tá? Toda vez que eu estiver trabalhando com conteúdo que não tem um esquema de metadados orientado, próprio, específico, ou não esteja implementado naquele sistema, vai o Dublin Core. Então vamos lá, meu acervo museológico. Vamos deixar prontinho para voltar aqui e dar OK. Vou para o Atom. Tenho 3 acervos. Isso vocês têm que ir acompanhando com o de vocês aí. Vão desenvolvendo junto comigo. Então, a instituição é arquivística, é a minha. Tenho o acervo bibliográfico, coleção de disco de vinil e o fundo privado Daniel Flores. Então, o último acervo agora. Adicionar descrição. É um acervo museológico da família do professor Daniel. Pronto, é de toda a minha família. Eu tenho aqui a máquina de costura da minha mãe, eu tenho aqui um instrumento que o meu pai utilizava. Meu pai era radialista, então ele tinha um microfone que tem uma estima, sabe? E isso é preservado, é um material da família. Eu tenho algo da minha avó, da minha bisavó, de um tio. Tá? Todos aqueles materiais museológicos, aquelas peças museais. Qual é o nível de descrição? Acervo museológico. E eu já posso ir lá embaixo. Bom, antes eu poderia botar nível subordinado se eu for botar algum tipo de nível intermediário antes dos itens. Já posso adicionar aqui diretamente, tá? Seja por classe, seja por série, etc. E aí eu vou lá na área de administração, e aí eu vou colocar o padrão que eu vou utilizar, Dublin Core, tá? Sabendo que a área de museologia tem metadados específicos, e para oferecer um instrumento aos museólogos, são os museólogos que vão trabalhar com esse tipo de acervo. O ato é só a plataforma, é só o ambiente para que os museólogos possam trabalhar. Então, na ausência, por exemplo, de um esquema específico para acervos museais, o Dublin Core é uma alternativa e é utilizado hoje em sistemas museais. Tá? Mas vejam, existem já instrumentos específicos, existem metadados próprios, tá? Da área de museologia. Eu vou deixar um texto lá, inclusive com um texto com um estudo de um esquema de metadados em museus. Tá? Vamos criar. Vamos criar. Tá pronto? Vamos só voltar na minha instituição arquivística, clico aqui em cima, para vocês verem como nós já temos os 4 acervos. Só me falta colocar aqui no acervo museológico os materiais, as representações dos materiais, né? Então, vou vir aqui no mais, vou importar objetos digitais. É a minha peça museal tal. O nível de descrição é o item, e aí eu vou navegar pelos meus materiais. Nem fiz download, tá, gente? Então, vamos dizer que a minha peça museal seja essa. Vocês vão fazer um download aí e vão cuidar o upload que vocês vão colocar, tá? Deixa eu selecionar 2 objetos aqui, meu. Pronto. Acabei de fazer o upload. Vocês vão colocar materiais mais adequados, de acordo com o acervo museológico de vocês, ou da família de vocês, ou de quem vocês receberam de doação, de herança, etc. Está pronto. Tá? 4 acervos cadastrados: acervo bibliográfico, acervo museológico, coleção de discos de vinil e o fundo privado de cada um de vocês. Vou voltar lá na minha apresentação. Vou dar o OK, a atividade da aula está totalmente concluída. Perdão que eu estava com a outra guia compartilhada. Agora sim eu estou com essa guia compartilhada. Lembre que essa entrega tem um prazo, o prazo está definido lá no Class, então cuidado, não deixem para a última hora. Tá? Lembrem do usuário que vocês utilizaram no Atom, ele continua valendo, é o mesmo usuário.
que vocês criaram na semana passada. Deixa eu voltar aqui no nosso plano de aula. Vocês fizeram isso no dia 2/6, 2 de junho. Nesta semana, nessa aula, 9 de junho, o usuário continua valendo. Tá? Então, é só usar o mesmo. Avisos paroquiais, né? Semana que vem tem feriado, dia 16/6, de Corpus Christi, e a próxima aula síncrona, EP, educação presencial, lá no Graguatá, lá na nossa sala de aula, no bloco A da UFASA. Nós vamos trabalhar tanto o conteúdo de taxonomia que eu vou compartilhar para as próximas aulas, e nós teremos a avaliação de segunda chamada. Tá? Então, quem não teve qualquer tipo de atividade, não precisa ser só a última avaliação, tá? Qualquer tipo de avaliação que não fez, pode fazer a avaliação de segunda chamada nessa aula comigo. Tá? Então é isso, os avisos são esses. Voltamos aqui com o Atom, só para ficar compartilhada a telinha de vocês. Cuidem a sistemática de entrega que está lá no Atom, cuidem o prazo. Quero desejar uma ótima semana para vocês, uma boa noite, um bom trabalho. E lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, podem comentar tanto aqui no vídeo, quanto pode fazer os comentários lá no Class, que eu vou assessorando vocês no desenvolvimento da atividade da semana, certo? Obrigado pela aula e até a nossa próxima aula, pessoal. Boa noite.